enfiar no seu nariz de novo. Bom dia, tu tá reinando já, é cedo. Vamos tomar um café. Último dia aqui nessa cidade linda e maravilhosa, que é Oberá. Um hotelzinho, um hotel spa, bem bom preço, né? Muito bom. Dia, tomar um banhozinho para refrescar um pouquinho. Nós estamos ali naquele quartinho, né? Melhor chuveiro agora. E é o melhor chuveiro mesmo. Todos os chuveiros aqui na Argentina molham o chão, molham o tapete. Não tem um que não faz isso. Outra coisa que acontece, né? Mas bom dia! Outra coisa que acontece, né? Tapete molhado no chão, terrível, não tem jeito, mesmo cuidado. Não, eles usam aquela toalha, a gente usava também. Mas e se tem vidro, é até a metade. Isso até a metade, eles tomam banho com um jato d'água na cabeça e lavam o banheiro inteiro, gente. E sempre tem uma torneira E todos eles... nessa altura, assim, dentro do chuveiro, mas acho uma que é pra lavar o pé. Tamanho. Aí você vai baixar lá pra pegar o sabonete. Dá medo, cara, dá medo. As costas aqui, toda vez dá Fica com aquele negócio atrás, você tá doido. Não tem nenhum problema, machuca. Cara, eu não sei se é pra encher balde, se é pra lavar o chão. Eu achei que fosse que ali tivesse uma banheira, mas todos com banheira, sem banheira. Sempre tem um negócio enorme. Torneira embaixo. Bom, o que nós vamos fazer agora? Tomar um cafezinho, que aqui eles chamam de desayuno. Desayuno. Então vamos nessa, gente. Valeu, bom dia. O nosso Rá matinal, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, pessoal. Então, hoje nós estamos saindo da cidade de Oberá, desse belíssimo hotel Azul Bago. Oberá é um spa, tem piscina. Aqui tá uns 38 graus na hora que a gente chegou e tava quente, a gente curtiu meia horinha que ainda deu, a gente chegou às 8 e a piscina ia até às 8h30. Uma delícia. Jantamos bem e dormimos otimamente bem. Foi agora muito bom. A gente tá saindo 9h15 da manhã daqui. Por conta do cansaço e do calor, ontem a gente não abasteceu, vamos abastecer agora, acho que na cidade, aí na saída. E logo a gente vai pegar a divisa do Brasil, passaremos por Pato Branco na casa de um amigo para dar um abracinho, que é o Daniel. E depois seguiremos até Curitiba para abraçar nossos filhos, que a gente está morrendo de saudade de casa. Estamos a, acho que 860 km de casa aqui, né? Logo chegaremos. Estamos com saudade. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Ótimo. Olha a bandeira da Argentina. Quando nós viemos, ela estava estufada, esturricada de dentro daqui. Agora pela manhã ela está calminha ali, ó. Essa bandeira tem em todas as cidades. Tem em todas as cidades. O pessoal é muito patriota. E a cor do céu é a mesma da cor da bandeira. Dá pra ver aqui. E aquele sol que está no meio é aquele sol que está ali, ó. Então essa bandeira, pessoal, eu acho que é para representar o céu da Argentina por completo, porque tem branco das nuvens, azul do céu e o solzinho é uma coisa mais linda. E é bem isso mesmo. E é bem isso mesmo. E outra, é o país inteiro assim. Quanta chuva a gente pegou? A gente pegou chuva aqui em Misiones. Olá. A gente pegou chuva aqui em Misiones, mas uma garoa leve, meio grossinha, e me lecopota inteira. Esse barro marrom aí, esse barro vermelho, já fui lá meter uma vaca, não é? Brincadeira. E depois nós pegamos um pouco antes de Malargue, né, amor? Mas ali foi toró mesmo, deu um cebezão, chuva de pedra e granizo grosso, né, amor? Depois não mais. Chuvão. Depois no Ushuaia. Depois não pegamos mais, só lá no Ushuaia. E lá é úmido e garoa. Garoa e úmido. E nós pegamos neve lá também, né? Pouquinho, né? Bem pouquinho, mas pegamos. E aí, Tutu? Vamos passar a fronteira para o Brasil. Deixa eu ajeitar aqui. Então estaremos passando a fronteira em alguns minutinhos. Já estamos na divisa. O rio que divide o Brasil está aí no fundo e ali fica a aduana e a migração. Então, a gente teve a gente ia abastecer só aqui na fronteira. Para gastar
os últimos pesos argentinos. Para terminar, né? Porque ainda tínhamos pesos e descer, comer e sair. Ainda bem que não fizemos, porque a gente parou num posto antes, né? Acho que só vai abastecer, porque demorar um pouquinho, daí esse não tem fila, porque tá tendo fila nos postos, né? Aí a gente chegou aqui, foi sorte. Chegou aqui, eles não abastecem moto estrangeira. Nem moto, nem carro, qualquer placa é estrangeira. Acho que eles não abastecem. A gente disse, como assim? Não abastece. Não abastece, não podemos fazer placa estrangeira. O frentista a gente se ele abastecesse, ele perdia o emprego. Aí eu fiquei bem preocupada, né? Falei, não, então deixa. Aí a gente tem combustível pra passar. Então, vamos passar a fronteira, né? Vamos. Valeu. Bandeira do Brasil. Olha o container com a bandeira do Brasil, terras brasileiras. Olha, essa árvore daqui é brasileira, tipicamente brasileira. Aquela de lá é tipicamente argentina. Ela fica muito parecida. Estamos em terras brasileiras. Agora teremos muitos postos de gasolina. Não teremos mais filas quilométricas para esperar abastecer. Agora é lombada, não é lombo de burro. Não, é lombo de burro. Olha, ó, estamos a 550 km de Curitiba, amor. Florianópolis 700, São Paulo 950, aí ó. Tranquilo. Agora cada vez fica mais perto de casa. Vamos despacio, com Deus. E seguimos-nos, né? Argentina querida, graças. Tchau, até la vista. Até breve, Argentina. Gostamos muito, né? Sim, fomos muito bem, a gente. Uma cidade muito hermosa. Povo lindo. País muito hermoso. Sim. Então tá joia. Valeu, gente. Terra brasileira, logo em casa, beijando os filhos. Valeu. Olha, a gente entrou aqui, passou a divisa na mesma região, forrada de plantação, pra tudo quanto é lado. Nós estamos sentindo o ar fresquinho. É mais gelado mesmo aqui. É, mais fresquinho. Lá é mais seco, não tem plantação nenhuma, gente. Aqui tem milho, ali tem o feijão. Eu só vi girassol. Lá a gente viu bastante girassol e acho que mate também tinha bastante. Ó, feijão aqui, ó. Porrada, isso aqui é tudo feijão. Lá não tem essa fartura por conta disso. Café da manhã lá, somente um hotel nós tivemos um bom tratamento. E foi esse último de Uberá. E de nota de 0 a 10, vou te falar, comparando os hotéis do Brasil, comparando os hotéis, não tô dizendo que é melhor ou pior, né? Comparando os hotéis do Brasil, o melhor de lá, dou nota 6,5, 7. Tá? É, o de Uberá. É o que nós vimos. Outra coisa que nós observamos, né, amor? Os carros da Argentina estão sendo sucateados. Não tem poucos carros novos. No Chaia mesmo, nosso hotel era um bom hotel, estava 80%, acho que 6 ou 7 quadras, todas elas com carros abandonados. Pneu baixado. Podres. A frota de carro argentina está sendo sucateada. A gente já viu carros melhorzinhos próximos de Buenos Aires. Fora isso, cara, né? E posso falar de verdade, de coração, vale cada centavo, mesmo que seja caro, para conhecer a Ruta 40 inteira. As cidades que por lá margeiam essa ruta, as montanhas da Cordilheira dos Andes, desde Mendoza até lá embaixo, é maravilhosa. Os ventos patagônicos, apesar de darem medo mesmo, porque a gente sente receio e medo, né? A gente se sente pequenininho perto de tudo aquilo. Então a gente vê tudo isso como sendo positivo, como sendo válido. Vale cada centavo, vale cada medo, cada risco. Vale mesmo. Porque é lindo, é lindo. A gente hoje observou o vento e hoje está mais frio. Então acho que a gente foi agraciado também, né? Com um grau de dificuldade maior. Com os ventos patagônicos a níveis de não conseguir parar de pé. Olha a vista aqui do alto do morro, Alexandre. Plantação, o cheiro da plantação. Cheirinho de erva doce, parece, né? Explode o ouvido dela. Toda vez isso. Então, gente, a gente vai começar a dar as dicas e as nossas impressões sobre a viagem. Que a gente comentou, né, amor? Fazer um videozinho mais longo, aproveitar que tem bateria. E que nós iremos passar perto de uma lagoa aí já na frente, já. Então, pessoal,
É uma viagem da vida, né, Lígia? É uma viagem que a gente entra dentro da cabeça da gente. Uma viagem externa e interna. Se você for de moto, viajar para essa região até Mendoza, na Argentina, e pegar a Ruta 40 para o sul, até La Ushuaia, né? Até La Ushuaia. Depois voltar, governador Gallego, e subir pela Ruta 3, ou vice-versa, ou voltar pela 40. Tem em mente que exige muito do corpo, né? Preparo físico mesmo. Preparo físico, olha lá a lagoa, parece um Ushuaia, aquela lagoa enorme de água de degelo glacial. Então exige muito do preparo físico, tem que ter um pouquinho mínimo. Não quero falar para vocês sejam atletas, não, ó, bonito. Não quero falar para vocês sejam atletas, não. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que faça o mínimo de exercício, de uma boa caminhada com antecedência. Aí uns pingos, não sei o que é de chuva aí. Coisa boa. Faça um mínimo de caminhada para poder operar a moto com destreza. Por que eu digo isso, né, amor? Porque exige mesmo, a moto exige condição física para dói o braço, músculo de cima, dói músculos que a gente nunca tinha sentido dor, né? A sua postura na moto, a coluna. Porque você viajar um tico para lá, um tico para cá, um tico que eu digo 500, 600, 1000 quilômetros não é nada lá, tá? Então, um tico para lá, um tico para cá, isso aí não vai te dar a musculatura que você precisa. Quando você vai para lá, pega mais pesada, porque o vento é muito forte. Indo pela 40, descendo, depois de Bariloche, em Albolson, ali começa a pancadaria. Por que eu digo pancadaria, amor? Complementa aí. É porque o vento, ele exige de você destreza na moto, não pode parar. Se você parar, tem que ter força para segurar a moto de pé. E não tem, se cair, levanta, olha, dá uma olhada, cuida para não machucar, né? E aí exige realmente muita destreza. Preparo físico, porque você vai caminhando a pouco, nem sempre tem que tomar bastante líquido, e tem que estar com o corpo em ordem, porque é muito cansado, muitas horas, 12 horas de tocada, no mesmo muito calor. Olha aqui que bonita essa represa de água. São extremos, né? Uma viagem de extremos, maravilhoso. Sim, são viagens de extremo. E ó, com essa linda imagem a gente vai continuar dando essa dica da parte física. Depois a gente vai trazer mais dicas para vocês. A gente vai lembrando aqui, vai fazendo, que a gente tá nos quilômetros finais da nossa viagem, né? Estou chegando em casa. O Fernando falou que é uma viagem interna e interna. Por que interna? A gente tem um intercomunicador que estão ouvindo nós dois, então a gente está em contato a viagem toda. Durante todo o percurso nós estamos conversando. Várias vezes foi que a gente se conectou para atender uma ligação, para falar com os filhos, ou para escutar uma música numa hora que dá um pouco mais de sono. Mas um grande trecho, a gente fica no mais absoluto silêncio. Silêncio, contemplando. E esse silêncio você viaja dentro de si. Muitas vezes eu chorei aqui. Sim, muitas vezes não, eu chorei dezenas, se não contar centenas. Porque cada imagem, cada canto era tudo que eu sonhei na minha vida inteira de conhecer. Aquela Cordilheira dos Andes é impressionante. Só que quando você está mais ao sul, o vento, a dica que eu quero dizer da educação física, essa é a primeira dica que a gente fala, não quero que atleta, volto a dizer, eu quero só uma condição física para vocês poderem suportar o peso da viagem, que é pesada. Agora no final a gente está sentindo bastante cansaço físico, né? Sim. Então, por que eu digo isso? Porque lá na região dos ventos, você vai estar andando com a tua moto tombada, deitada, no limite. E ali, quando você está deitado no limite, como se estivesse fazendo uma curva super fechada. Super fechada. Aí vem uma lufada de vento mais forte ainda e te tira a roda dianteira um pouco do circuito que você quer passar. E você é 70, 80 km por hora, sem acostamento, porque o acostamento é rípio. Se você entra lá, você cai e se arrebenta nessa velocidade com vento. Então, é assim, ó, a maior dica, além da educação física, porque vai acontecer alguma coisa, se vocês tiverem medo e eu vou frear e parar no acostamento, eu fiz isso, mas não tem ninguém lá atrás, tá? Ah, eu tô com medo e vou parar no acostamento, você vai cair com o vento. O vento não vai preparar, o vento tem que ir. A melhor opção sempre é seguir. Nós paramos para bater uma foto, porque nós estávamos acompanhando um grupo do Paraguai,
O pessoal super gente boa, né, amor? Muito queridos, uma família. Formamos uma família para cruzar a parte mais crítica. Lá fomos juntos, né? Eles nos acolheram, estávamos só. Nos sentimos mais seguros em viajar em conjunto do que sozinho naquela região específica. E aí eles pararam para bater uma foto. E eu parei atrás, cara, eu não segurei. E olha que eu tenho o pé plantado completamente na minha moto no chão. Tenho força suficiente para segurar a moto. E eu não consegui segurar o vento, tá? Andando é uma coisa, parada é outra. Então se vocês sentirem medo e falarem, eu vou parar a moto, não faça isso. Siga, é o melhor conselho. Diminua mais a velocidade e siga. Tá? Você vai precisar parar, por exemplo, o lugar mais crítico ali é nas aduanas. Você tem que parar, estacionar a moto e ir lá apresentar o documento. Nesse ponto, já chega olhando aonde que tem a direção e aonde que está abrigado. Se você conseguir colocar a moto sem ela cair. A moto caiu parada na minha frente, eu segurando a tela. Várias, né? Nosso amigo caiu assim, ó. Cai mesmo. Parecia papel sendo levado. 100 quilos, tem 200 quilos de moto, mas acho que uns 150 de carga, vai que nem papel, gente. Então, esse é o primeiro. E se você tombar a moto, no caso que a gente comprou um terreno lá no Chile, a gente foi parar para bater a foto, eu não suportei o peso da moto e tombei parado. E para levantar, eu levanto com facilidade, essa é a minha moto, ela tem 190 quilos, mas a carga, tudo. O que acontece? Quando você começa a levantar, o vento começa a empurrar de volta. E aí que o bicho pega. Se você acha que você levanta a tua moto, mas levanta com dificuldade, não vá sozinho, vá com amigos para poder levantar em dois. Só que o amigo que abandonar a moto para te ajudar a levantar vai tombar dele. E assim vice-versa, tá? Então tem que ter mais gente sim, para segurar a moto, e é uma guerra. Dinheiro para pagar a conta do combustível, te segure direito, que senão voa, você nunca mais perde, nunca mais pega. Documento, na hora que documento voa, sem correndo atrás do documento. Segura muito bem, cuida com o que está fazendo. Então o que eu quero dizer para vocês, essa é a primeira dica da educação física. Levantem a moto de vocês com destreza. Se você não suportar levantar a tua moto, repense na sua moto, repense na moto que você vai para lá, porque se você tem uma 1250 ou uma Tiger 1000, deixa eu pegar aqui da curva, uma outra moto que é um peso um pouco maior, por ser uma Maxi Trail, né, não uma Big Trail, a minha Big Trail, existe as Maxi Trail. Se você não suporta muito o peso, repense antes de ir, tá? Beleza, pessoal? Vá com certeza que o vento tá leve. Ou pegue uma janela de vento. Abaixo de 70 km por hora. Aí rola. Senão você nem levanta. O pescoço da gente fica forçando assim, ó, com a cabeça, o dia todo. Beleza, pessoal. Essa dica, o videozinho vai ficar mais comprido, mas vale a pena ouvir, né? Essa é a primeira. Agora a gente vai desligar e daqui a pouco a gente volta com a outra. Vamos lembrar, Então, agora a segunda dica que nós tivemos é a aduana. Os documentos da Argentina são os seguintes, né, amor? Passaporte é a melhor opção. Por que o passaporte é a melhor opção? O Mercosul só exige a identidade e a carteira de habilitação. Mas, deixa eu pôr no automático aqui para ir devagarinho. O passaporte é a melhor opção porque o Western Union não aceita os documentos brasileiros de carteira de habilitação. Se você for fazer câmbio e trocar dinheiro, tem que ter o passaporte. Então esse é o primeiro documento que a aduana pede. E lá dentro da Argentina, se você for trocar grana, o passaporte é a melhor opção, tá? Às vezes a gente não se atenta para, eu tenho habilitação, eu tenho identidade brasileira e vale. Não vale. Os caras falaram somente com passaporte. E não foi nenhuma vez, nem duas, foram quase todas. Né? Tanto é que comecei a trocar e já não falava mais sobre identidade, já chegava com o passaporte. Chegava direto com o passaporte. Esse é o primeiro documento que pede na aduana. E a dica adicional é a troca da grana, fazer o câmbio, tá? Então, o segundo documento que eles pedem é o documento da moto no seu nome. Se você fizer leasing, que o documento fica no nome do banco, você tem que pedir um monte de autorização do banco para poder cruzar a aduana. Mas se você fizer financiamento pessoal, como é que é? CDC, não é CDC, tem outro, financiamento direto, crédito direto consumidor. O documento da moto está no seu nome. Que o documento fica no seu nome, alienado ao banco, não precisa de documento nenhum, você pode passar com a maior tranquilidade
em todas as aduanas ali. Nossa, o documento pelo celular, eles não estão acostumados a ver. A gente imprimiu e eles pediram o documento impresso, porque eles escaneiam lá e é melhor para eles ver o papel. Então o documento da moto é impresso, tá? Eles pedem a carta verde na Argentina e o SOAPEX no Chile. A carta verde você pode tirar com qualquer corretor de seguros da sua seguradora, mandar cotar, etc, tá? Eles exigem. Eles não exigem seguro de saúde de Covid, mas nós fizemos com translado, tal, um valor um pouco mais alto, justamente para se tiver algum tipo de problema, que não é difícil acontecer. Nós tivemos sorte, né, meu mano? Mas pode sim. Na viagem nós soubemos de um cara que estava lá, foi parar no hotel e derrubou a Harley Davidson em cima da perna e quebrou a tíbia. Então, uma situação simples como essa, no hotel, já cobriria sem vento, despesa, transporte da moto. Dica adicional que eu dou para vocês, essa é a dica adicional. Já que eu falei sobre o seguro, faça um seguro da moto com um seguro 100 quilometragem, com quilometragem livre de retorno, tá? Porque as seguradoras dão mais ou menos 1.200 km aí, não é nada para quem vai pro Ushuaia, tá? Então... a gente fala isso porque você tem que estar atento, porque o cara que vai fazer o seguro para você, ele só quer saber de vender, às vezes nem ele mesmo sabe desse detalhe. Então se atente para isso. E no Ushuaia, sinceramente, nós corremos riscos altíssimos de estragar muito a moto, ou andar 80 por hora e cair. Lá é terra. Nas próximas dicas aí a gente vai contar um pouco mais. Ó, o Piro andando na frente do caminhão. Ah, louco, velho. E o caminhão tocando em cima do Piro. Ai, 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 né? Tadinho! Ó, o outro aqui, ó. Correu na frente desse. Mas, olha, jaguarada. Então, essa é a dica adicional. Já eu falo sobre lá do Ushuaia, né? Mas, ó, se você tiver 8.000, 7.000 quilômetros que a gente fez lá longe de casa, eu tive um outro amigo que deu um totó na bunda dele, estragou o eixo traseiro, foi suficiente para condenar a viagem inteira. Uma outra amiga, né, que é nossa lá do Help Barcos, lembra, mano? Eliane Cantombinho, e o sistema de tombo que corta a energia da moto não voltou mais a funcionar, condenou a moto, ela não sabia, teve que voltar. Então essa é a dica, esses são os documentos que a gente faz. Beleza. Agora a terceira dica que a gente vai dar, já que a gente deixou o caminhão para trás, senão fica feia a viagem. Caminhoneiros, desculpem, mas a vista é melhor do que vocês, né? Boa, aqui essa plantação linda de feijão. Uma vontade de comer feijão lá não tem, hein, pessoal? Olha, só amanhã, amor. Milho aqui do outro lado. Oh, coisa linda. Ei, chuchu. Bom, vamos lá. A dica que nós vamos falar agora é sobre hotéis na Argentina. Depois a gente fala sobre câmbio. Hotéis, nós não reservamos absolutamente nada. A gente chegava nas cidades, na maioria das cidades tem hotel de sobra, sim, mesmo em época de temporada, que é agora, em janeiro, né? Até nas menores cidades, que é Rio Pardo, nas cidades mais simples, eles têm hotel, tem posada, tem hospedaria. Então o que eu quero dizer, quando você está em deslocamento, porque tem deslocamento e passeios, né? Eu ali já classificamos assim, deslocamentos, por exemplo, daqui Curitiba até Mendonça, a gente se deslocou durante esse trajeto. Então nós ficamos em hotéis mais simples, bem barato porque é do interior, na casa de mais ou menos 5 a 8 mil pesos argentinos, né? Acho que 5 a gente não pagou nenhuma, amor. De 5 pagamos sim, Rio Quarto foi 5. Ah, sim, é isso mesmo, verdade. Também pagamos 5 em Governador Costa. E foram os que a gente foi mais bem acolhidos. Sim, os menorzinhos são mais lindinhos. Então, nós pagamos 5 mil pesos, nós estamos em janeiro de 2023. E aí vocês procuram a cotação aí, dá uma olhada. Depois, se eu lembrar, eu faço mais uma comparação em dólar para vocês saberem. A média é 70 dólares por dia que gasta, não economizando, mas cuidando da grana, entendeu, pessoal? 70 dólares por dia de viagem. Essa é comida, combustível e estadia. Hospedagem. Tá bom? Média. Tem cidade que cobra mais, tem cidade que cobra menos, a média é essa, tá? E o que eu quero falar? Não fizemos reserva em cidade nenhuma, a não ser as cidades mais banaladinhas. Uma delas... de Natal e era El Chatem, que é uma cidade que é do trekking, então muito procurada por estrangeiros. Não, nós vamos falar um pouquinho antes ali. Mendonça é uma cidade muito procurada. A gente fez a reserva por 2 motivos.
que eu já vou falar da dica número 4, que é a temperatura, tá? Pela temperatura a gente não podia ficar esperando para achar hotel, tava 43 graus. A gente parou no posto YPF, que a gente já vai falar sobre os postos. A gente reservou o hotel em Mendonça para chegar e já ir direto na porta e entrar no quarto que precisávamos. Reservamos em Bariloche, né, amor? Bariloche, como indicação. Reservamos em El Chaitén e Ushuaia. Só, o resto foi tudo chegando na cidade. Chega, procura, pega o booking, faz a pesquisa e você sobra 5 ou 6 hotéis. E aí você vai naqueles 5 ou 6 e negocia. E negocia na hora, ali já está tossinho. E chega lá e negocia na hora, né, amor? Tá desconectado. Então, chega na cidade, procura 5, 6 hotéis, mas não reserva pelo booking. Pelo booking sempre é mais caro e eles não dão desconto do IVA. Se você chegar e vai falar que paga com tarjeta, que é uma dica que eu já vou falar, pelo menos por hora, tá valendo a pena. Passou a tossezinha, amor? Passou a tossezinha? Já. Então eu tô falando do booking, não reserva pelo booking, que eles não dão desconto do IVA. Do IVA. Se você reservar, negocia no balcão, tá, pessoal? Na hora. Tá valendo a pena usar a tarjeta para pagar hotel e combustível, tá? No Western Union tá 62 para 1, mas tem a taxa de corretagem, a taxa do spread bancário. Da Western Union. Isso, da Western Union. Se você somar a taxa, o desconto de 21% para pagar com a tarjeta e os valores, dá 57 para 1. Se você fizer na cartão de crédito, vale a pena. E da Western Union está 62, mas com o desconto de 21% do IVA e mais a falta do desconto de você não necessitar pagar a taxa de spread bancário da Western Union, vale super a pena ir pro cartão de crédito. Tá valendo a pena mesmo. A gente pagou, super deu, né, amor? Sim, beleza? Aí conta na hora, daí você vê a conversão. Dá pra ver no celular na hora, tá? Nós conseguimos câmbio na cartão de crédito de 57, com desconto de 21% e mais, sem precisar pagar os spread talvez a gente pague 6%. Não sei como é que tá as taxas de uso do cartão de crédito no exterior, mas talvez valha a pena, talvez não valha a pena, porque o desconto é grande do IVA lá, tá? Beleza? 21%. Show de bola. Esse ficou comprido, mas valeu a pena. Chegou lá? Então, essa é a dica número 5, né? Temperatura. Nós pegamos os extremos. Pegamos desde 1 grau, né? No Ushuaia, com neve, e 3 graus em Perito Moreno e antes de Mendonça 43 graus. O que eu falo pra vocês? Aqui no verão, né? Que é quando a gente entrou no dia 21 de dezembro no verão, tá? Estávamos na primavera. Na primavera, as florzinhas do lado da ruta cheira perfume, as rutas inteiras. Em Junín de Los Andes, Bariloche, aquela região toda, 7 lojas, isso é perfumada, né, amor? Andando na rua, o vento bate nas flores, que elas estão assim, ó, na cima do asfalto, coisa mais... o cheiro vem pra gostoso. Mas voltando ao nosso assunto, temperatura. Quando você anda 1 hora, 2 horas, 3 horas numa temperatura de 43 graus, é uma coisa. A outra é quando você anda o dia inteiro embaixo de 43 graus, ou de 2 ou 3 dias, que foi o nosso caso. Sua muito. O que aconteceu? O corpo sua direto. Tome água, muita, porque você desidrata muito rápido. Para ir no banheiro, não tem nada. Lá é tudo muito seco, a mucosa do nariz, tudo complicado. Rachadura dentro do nariz, tivemos isso, foi lábio rachado e queimado. Protetor labial, direto. No rosto. Tudo forte, que lá não dá moleza. Vou baixar aqui para falar. 43 graus, quando você fica exposto um dia inteiro, é outra coisa. O que acontece? O teu corpo perde a capacidade, se você não beber água, perde a capacidade de refrigeração. O coração acelera, fica tonto. Isso, fica acelerado, você fica tonto, o ar que você puxa é complicado. Quando você fala, parece que os olhos vão saltar do rosto. É uma sensação terrível. É muito ruim você ficar exposto e ter superaquecimento do teu corpo. É muito ruim. A Lígia me ajudou a lembrar agora, a dica número 6 é na Western Union, na conversão do real pro peso, tá?
Vocês podem usar aplicativo, em um banco lá dos Estados Unidos, é super seguro, todo mundo usa, a Europa inteira, todo mundo mesmo. Quando eu falo todo mundo, sim, porque lá é uma torre de Babel onde todo mundo utiliza, né, mano? Sim, muito turista, muito turista. Filas imensas, o Western Union é super seguro, pode fazer. O que acontece? Manda 60 mil pesos, porque não é todo lugar que você consegue retirar, porque nem sempre eles têm o dinheiro suficiente para te pagar. A dica que a gente dá, para ter um valor de taxa de 40 reais, você pega 100 mil ou 150 mil pesos, mas você pega no Carrefour, supermercado Carrefour. Porque lá sempre tem dinheiro. Sempre tem dinheiro. Então, pessoal, dica número 7. Blá, blá, blá. Tamo junto agora, Lisa. Agora a Lisa vai falar mais. A gente vai falar sobre a bagagem. Seja breve. E a gente viajou 30 dias. Como é que foi a nossa rotina, amor? Chega no hotel, tira essa... Não, a gente usa a segunda pele de dentro do corpo, que é a que mais suja. Fica o suor, né? A parte de dentro da roupa mais interna, no verão é bem fininho, no inverno ela é mais grossa. Mas você tem 2 jogos, 2 ou 3 reservas. Mas você não pode lavar. Tô cortando essa parte. Vamos falar sobre segurança, pessoal. Dica número 8, né? 8. Então, nós sempre pensamos em segurança nos alforjes, principalmente. A gente tem alforje de alumínio, 2 milímetros, top, bacana. Só que somados os pesos dos 3 alforjes dá 18 quilos, quase 20 quilos, né? E nós pensamos muito em... Deu tudo certo, super funciona, mas nós pensamos muito peso no consumo de pneu, relação freio com esse alforje, entende? O carro vai nos apodar e eu também não vou, porque eu vou estar falando aqui sobre a segurança. Nós tínhamos muito receio, a gente vai no restaurante e vamos se lascar porque vão roubar as coisas da gente. Cara, a Argentina é maravilhosa, a gente não teve esse problema. Nós recebemos a informação que Buenos Aires teria algum tipo de problema com relação à segurança da gente e da moto, mas todo o resto do país não tivemos absolutamente nada. E nós rodamos a Ruta 40 desde Mendoza para baixo, hasta La Ushuaia, e voltamos pela Ruta 3. Em todo o trajeto não senti medo nenhum de ser assaltado, de ser roubado ou de roubarem o alforje porque está sem chave. A gente usou, por questão de peso, usar o alforje da Saxon. A gente está com as bolsinhas de ferramenta lateral na frente, 2 tubinhos de cada lado, são 4 no total, a bolsa traseira e mais o alforje que vem na versão nova, nesse último modelo 2022, 23 aí, né? Muito bom. Não muito entra água, eficiente até a orelha. Um tanque de guerra mesmo, né? O Fernando se incomodou porque a estrada estava suja e sujou. Ele levou os alforjes para dentro do quarto, enfiou debaixo do chuveiro. Chuveiro, leva o alforje fechado e lava no chuveiro. Porque a gente pegou chuva, pegou muito barro, muita areia e tal. Eu falei, vai botar água aí, vai entrar. Não entra. Pode ficar tranquilo. Nós lavamos o chuveiro com água bem morninha, ficou zerado, limpíssimo. A gente podia manusear sem se sujar. Perfeito. Ele não tem cadeado, mas não senti necessidade nenhuma, não. Dica número 9, pessoal. Ferramentas, manutenção, blá blá blá, na motoca. Pensem que a moto vai levar vocês e ela vai trazer vocês. Quem tem moto com cardan faz manutenção antes, quem tem moto com corrente faz manutenção antes. Eu indico fazer um curso de mecânica para viajante, de moto viajante. O Thiago Canali, da Mecânica Garage, lá em Piracicaba, tem um, eu fiz. Pode fazer com qualquer um, com o seu mecânico, qualquer um. Eu fiz com ele, cara, mecânico nível master. Quem quiser procura, indicação do Luiz Corrêa, mecânico nível master, pode ir lá, eles explicam, falam, a gente aprende muito. O que eu levei de ferramenta, mas é com excesso de peso, nós temos que falar, né? Esse excesso de peso comeu o pneu deles a níveis estratosféricos. Por que eu falei que não vou levar um baú de alumínio? Por conta do peso, cálculos, né, que eu fiz, que antecede. E deu super certo, nosso pneu tá ali, claro, obviamente gasta, mas foi e voltou. Por precaução, cuidado, cada um sabe da sua necessidade, né? O consumo de pneu aumenta, o consumo de freio aumenta, o consumo da moto, do combustível aumenta. Então pense em cada quilo que você for levar. É 8 quilos? É 8 quilos sim, pensem, tá? Sobre consumo de pneu, por conta do peso, o pneu deles não durou 6 mil quilômetros, teve que trocar. O meu já tá com 12 e ainda tem, dá uns 5 pelo menos. Por que disso? Porque a gente não levou peso do alforje, não deu tranco
retomada, arrancada, frenagens bruscas. Trabalhem com antecedência nas frenagens, use freio motor com calma, pilotem com calma, economizem a manutenção toda, né? E eu comprei só as ferramentas específicas. Eu fui em cada parafuso dessa moto e eu olhei, aqui eu vou precisar de ferramenta X, Y, Z. O kit de ferramenta da Triumph não vem com tudo. Para sacar a roda dianteira você precisa de uma chave Allen sextavada ali, que é importante ter. Procurem quem quiser depois me pergunta, escreve aí que eu passo a dica, tá? Cada parafuso que eu vi, eu tenho a ferramenta para mexer nessa moto, e eu não trouxe em excesso, trouxe exatamente o que eu preciso. Não vou desmontar corpo de borboleta, não vou desmontar tanque, não vou desmontar carenagem, nada. Isso se der algum problema maior do que o que eu aprendi na mecânica garagem lá com o Thiago Canali, não adianta, é só mecânico resolve, né, gente? Orelha seca, né? A gente não tem conhecimento. Não leve ferramenta que você não vai precisar. Eu vi martelo, eu vi marreta na caixa de ferramenta do Manfred. Manfred, desculpa, meu querido, mas marreta não se leva, filho. Antes de viajar, pessoal, nessa dica de manutenção, façam tudo o que vocês precisam. Limpeza de corpo de borboleta, bico injetor, teste, limpeza dos contatos eletrônicos da moto, que essas motos hoje em dia são muito eletrônicas, tem que limpar antes. Peço pro mecânico dar uma olhadinha em tudo, isso eu recomendo, porque isso eu já percebi. Eu fui no modo mais econômico, no mais certinho, não tive excesso de velocidade, com menos peso possível, e o meu pneu vai chegar no limite em Curitiba com 2.800 km rodados, tá? Porque exige bastante temperatura e o peso, né? O que eu falo, quando você está com vento lateral e um vento frontal, e eu vou te falar que nós andamos uns 5.000 km pelo menos com vento fortíssimo, que a gente já vai falar sobre o vento na entrada do Choia, o consumo aumenta do pneu absurdamente. O meu pneu comigo dá 20.000 km, deu 20.000 km, mas nessa trip vai dar 12.000, porque o excesso de força que a moto faz, temperatura que tem no chão, ele consumiu mais, na ordem de 40%, tá? 35%, 40%. O que eu vou falar pra vocês na manutenção: tem que deixar barba, cabelo e bigode, como o Guga Dias fala, tem que estar tudo em ordem, porque ela vai te levar e vai te trazer, né? Então essas aí são as dicas. Condução em estado de economia 100% do tempo. Manutenção da moto tem que estar perfeita, e você tem que ter uma condução econômica, né? Com cuidado, sem gastar. Aí você não precisa levar pneu, par de pneu na moto. Já vou falar sobre o vento lá e área vélica e coisa mais aí que eu vou falar. Bom, manutenção é manutenção, tem que fazer. Opa! Dica de número 9 é sobre pilotagem em condição extrema e clima. Deixa eu só ajustar a velocidade aqui. E o tiozão pulando a faixa, ele não pode, paraguaia, né? Lógico, né? Vamos lá. Dica número 9, pessoal. Sobre clima, condição climática e dica de pilotagem nessas condições. Eu não sou nenhum especialista, eu vou falar adiantado para vocês. Eu vou falar o que eu senti e as dificuldades que eu tive. Eu sou piloto de avião, não trabalho com isso, não vivo disso. Eu piloto para minha satisfação pessoal, quis aprender, piloto por mim. E durante o curso de pilotagem de avião nós temos uma matéria que é obrigatória, que é meteorologia, que tem que saber. Avião está relacionado diretamente com meteorologia. E eu aprendi um pouco mais. Não sou nenhum meteorologista, mas eu aprendi um pouco mais a observar e fazer observações, que hoje a gente tem um mundo de informação, que é satélite, coisa arada, né? No site, na internet, pra gente analisar. O que eu aprendi nessa viagem? Lá no Choia, quando você desce a Ruta 40, depois de Bariloche, entrando em Alpoção, você começa a apanhar, né, Alexandre? Mas não é um tapinha, é a pressão do... Me falavam antes sobre o vento, o Clayton e o Luiz Coelho me falavam sobre a pressão do vento, que era intensa. Eu falava, nessa, eu já tive essa experiência. Gente, 2, 3, 4 vezes mais do que eu imaginava que fosse. É uma coisa surreal. O vento, a pressão no capacete é intensa, sem parar, e a força que você... Se você viajar um dia inteiro, que é 800 km, 500 km, numa condição dessa, você se lasca. Por isso que a dica que eu falei sobre educação física lá era importante, tá? Como é que é o nome do aplicativo que a gente já
A gente eu uso na aviação o Windley, e isso é muito utilizado por todos os motoristas, né? O pessoal de moto e os moteiros também que usam para entrar no Ushuaia, é o Windley, tá? Aí você vai colocar aqui? Vou por aqui. Obrigado. E aí, o link do aplicativo. E aí, com o uso do aplicativo, sabendo da direção da tua moto, mais a direção do vento, você consegue saber se você vai ter um vento frontal, lado direito com 30, 40 graus, lado esquerdo com 300 graus, 270 graus, 90 graus, 180 graus, e você sabe, você tem uma informação um pouco mais precisa. Nós entramos no Ushuaia com vento de cauda, mais ou menos 110 graus, então dava para ir, porque não era um vento frontal. Tem uma parte lá que dá uns 240 km, a minha moto dá 400 de autonomia, tem 20 litros, tá? Mas naquelas condições nós tivemos uma baixa de 50, 55% do consumo da moto. Em vez de dar 20, 21 km por hora, que é o que a minha moto dá em condições normais, lá chega a 9, 8 km por litro, então não dá os 240, pessoal, não dá, não tem que fazer, mesmo com velocidade baixa, tá? O vento pega, estudem o vento, a direção está relacionada diretamente com a condução da moto. A dica de condução que eu digo, assim, nessas condições extremas, fazendo uma observação assim, é essa, tá? E a moto vai acontecer o seguinte, a moto vai andar de lado, vai ficar bem de lado. O que eu falo do Ushuaia para vocês? Vai ficar muito de lado. Na moto aqui nós temos a pressão do pneu. Quando a moto está parada, ela tem a pressão que o mecânico manda fazer. E andando, nós temos agora a pressão do pneu aqui nessa moto. Quer ver? 38,49. Na verdade ela tinha que estar com 36,42. A temperatura do pneu faz uma expansão. Lá no Ushuaia, naquelas condições frias, eu percebi que o pneu dianteiro estava com 33, abaixo, diminuiu, mas não é porque vazou, furou, é por conta da pressão e a temperatura. E o pneu de trás foi para 52. O que aconteceu? O consumo do pneu de trás foi absurdo. Aumentou. Porque a pressão interna aumentou por conta de empurrar contra o vento, força contra o vento. A potência da moto empurrando o pneu para frente teve um consumo maior por conta desta temperatura, essa observação que eu fiz, entendeu, pessoal? Deixa eu jogar aqui na GoPro para não esquecer de desligar. E o tempo em Curitiba tá fechando, mas não vai chover, que eu verifiquei lá. Então o pneu traseiro é o que mais sofreu lá dentro do Ushuaia por conta da condição do vento. O consumo aumentou por causa disso, tá? Lembra que eu falei para vocês que ia falar. E as condições do tempo e meteorologia são importantes. Olha o pôr do sol, amor. Então, hoje... Esse é o último da nossa trip. Estamos em Guarapuava, gente. Logo a gente chega em casa. Mais 3 horas de Viajaremos estrada. à noite. Chegaremos às 10h30 da noite, mas por lá não tem problema. Nenhum. A luz da Tiger, a terra é animal. Animal. Não teve pra bater nem Super Teneré, né? 1200, nem nada. Vamos lá. Todo mundo falou bem dessa moto. Show de bola. Então, pessoal, dica número 10 e última que eu lembro, assim, vou fazer uma consideração final, bem legal. Então vamos... A Lisa vai rir. Eu não pensei nisso, tá? De verdade. Não pensei. Então a dica número 10: mapas. Leve em papel um dobradinho dentro da mala tanque, pequenininho, para consulta genérica. GPS, nós estamos com 2 aplicativos no celular. Aqui tem carrega por indução, não usa cabo. Se usar cabo tem um problema com chuva e pode faltar para você durante a chuva, e nós tivemos bastante chuva no meio do caminho, no início, e no Ushuaia lá no final. No Ushuaia também no final a gente teve chuva, e se você tem o cabo ali complica, ele tem que ser a prova de água, ou se não, compra um GPS mais profissional da Garmin ou um TomTom aí, bem bacana, que funciona super bem em prova d'água, né? Eu levei meu celular, tá aí no painel. Meu celular é uma coisa mais sagrada, que aqui tem todos os documentos que no Brasil exigem. Agora, carteira digital, tem tudo aí. Se estragasse, faria muita falta. Resolvi... Importantíssima a conexão dele com outra, mais Triumph ali, que não boa jeito, mas não perdi. No caso, o que eu ia falar é o seguinte: leve um papelzinho para consulta de
emergência, tá? Aqui nós temos dois aplicativos no celular, que um é o Waze e o outro é o Google Maps. Eu trabalhei com os dois. O que eu fiz? Eu baixei os mapas offline de todo o trajeto que nós iríamos utilizar, e isso fez toda a diferença, porque o Waze, ele não deixa entrar em áreas de estrada de chão, evita... E o Google Maps, ele passa por estradas de chão, ele não tá nem aí, ele indica pra você, então tome cuidado com relação a isso. O Waze já não... Se você colocar a opção lá para não entrar em estrada de chão, ele evita, não é que não entra, ele evita ao máximo, tá? O que aconteceu? Deu um probleminha no Waze, deu lá, algo deu errado, simplesmente ok, sumiu, beleza. Eu tinha o mapa offline, entrei no mapa offline e funcionou muito bem, mas se não tivesse funcionado o mapa offline do Google Maps, eu tenho o sistema do aplicativo MyTrife. Se vocês observarem aqui no painel, quando eu saio, antes de sair de qualquer ruta, eu coloco no MyTrife e ele fica gravado dentro do celular, no circuito da moto, todo o trajeto. Então, independente do sinal que você tem, isso aqui me salvou. Porque se não funcionasse ali, eu tinha aqui a direção, a quilometragem, algum sistema. No caso da Triumph tem o sistema MyTrife, né? A BMW, acredito que tenha o sistema BMW dela de localização. Então é isso aí, pessoal. Questão de mapas, levem o papel, usem o eletrônico. Se puderem, comprem um profissional, faz toda a diferença na viagem, tá? Então eu queria dizer pra vocês, cara, não fiquem no sofá, saiam. Vale cada esforço, tô até arrepiado em falar, vale todo o risco. Desculpa. Vale todo o risco. O seu sonho é muito maior. Eu falei pra Lígia, se eu morrer dentro de um avião ou morrer em cima de uma moto, eu vou morrer feliz. Não quero isso, desejo nada, nunca. Se acontecesse alguma coisa grave comigo, nós dois, eu e a Lígia, nós sabíamos do risco, mas a gente estaria feliz. E aí, diga, Fernando, que se você olhasse toda a quilometragem, ou quando a gente olhou aonde a gente estava lá no final do mapa, você chega e faz Dá um medo. Aonde foi que eu me meti? Onde foi me meti? Pensem sempre na próxima cidade, pessoal. Não pensem na viagem na Terepito como um todo. Isso faz toda a diferença, tá? Uma baita dica também extra aí, as 10 que eu já tinha passado. Sempre na próxima parada. Amanhã o que liga é tal lugar. Amanhã o que liga é tal lugar. E nós focávamos aquilo e íamos curtindo a viagem. Porque se você olhar o tamanho do mapa e tudo que tinha pra rodar, meu Deus do céu, impressiona. A gente viajou 12.800 km, isso é muita coisa, é muita coisa. Então, pessoal, vale cada esforço, saiam do sofá, planejem, corram atrás das verbas, a parte financeira. Sem esbanjar, não é difícil, sem esbanjar $70 por dia, dá pra ir, comida, alimentação e estadia, tá? Tenho isso aí como referência financeira. A gente acabou de fazer o cálculo, lá, isso que a gente gastou. Lá tá tudo atrelado ao dólar, o pessoal, mesmo que tem inflação, vai rolar próximo do dólar, então tenho como $70 por dia, tá? O que eu quero falar, eu até me emociono. Não foram poucas as vezes que a gente chorou. Nessa viagem. Fizemos amigos maravilhosos. Agora essa família, né? A última família que sim, pra cá. A Lília, o Nilson. Agora a Chay, o Marcelo, o Edu, o Sérgio, Manfred, Alemão Louco, Andréia. A emoção que a gente teve de ver tudo. O sonho de criança, de escalar a montanha. Isso aí que a gente já tinha abandonado, né? Sim. A gente reviveu tudo isso, pessoal. A Ruta 40 é maravilhosa, né? A Ruta 3 também tem a sua particularidade. Então, os guanacos, a gente chamava de guanaqueira orelha seca. Sentimos falta quando acabou os guanaqueiras. Eu já tô com saudade. Que a gente, guanaco corre no meio da pista, o pessoal cuida. Tem muito guanaquinho morto ali, porque o pessoal mete 150, 200 nos carros, lá se arrebenta, pega fogo, mata guanaco, é louco. Não andem rápido, curtam um passeio e vivam.
Que a gente nasce aqui e morre aqui. Tem que viver. A gente não é escravo e nunca vai ser. Liberdade é tudo que a gente tem. Não adianta ter vida se você não tem liberdade para fazer o que quer. Pessoal, corra atrás. Vale a pena. Isso. Então a consideração final é essa, pessoal. Desculpa a nossa emoção, porque mexe mesmo. É um sonho isso. Poder viajar por 30 dias, né, mano? Nossa senhora, conhecendo as paisagens mais lindas do mundo. Referência, o mundo inteiro vai viajar lá pra ver aquilo. Tá lá. Não vai fugir. Se demorar 1, 2, 3 anos, planeje, guarde, faça poupancinha, vão atrás. É o que nós fizemos, né? A gente não é rico, a gente não nasceu besta de ouro. Tudo que a gente conquistou foi no trabalho duro. Finalmente! Em Curitiba, Parque Barigui à frente. Nossa ruinha iluminada aqui, graças a Deus chegamos bem. A terra foi impressionante, a luz dessa moto é estúpida. Agora são 10 da noite, ainda vamos levar 22 minutos que a gente tem que atravessar a cidade. Mas a luz dessa moto é incrível, pessoal, é incrível. Já falei isso algumas vezes nos vídeos anteriores aí, mas eu continuo falando parabéns. Parabéns pela Triumph ter refeito a moto, né? Essa versão de 900 cilindrada que nós compramos e adotamos o nome carinhoso de terra, né? Sim, aham. A nossa terrinha. A nossa terra. É, porque ela foi a nossa terra durante o trajeto inteiro, sim, né? Sim, foi a única terra que nós tínhamos dentro das terras argentinas, né? Isso mesmo. Nos levou e nos trouxe em segurança, né? É, aqui tem um radarzinho, acho que de 50. É, agora tá cheio de radar. Lá na Argentina não tinha. E chegamos bem à terra, não tem que falar nada, sem buraco, sem furo de pneu. A gente tava falando disso agora há pouco, né? É, zero problema, cuidamos bem da corrente, a corrente está perfeita, fiz um ajustezinho pequeno nela para ajustar. Ela tava com uma folga, mas trabalhou bastante. Mas não era nem por isso, é porque ela já está com 20 mil quilômetros, foi para 27. E a primeira ajustada que nós demos com ela, 27 mil quilômetros, foi lá, ninguém ajustou a corrente dela antes. Ai, gente, que sensação incrível, 30 dias rodando com a terra. O mosquito, pena que não voou tanto por conta do vento, tava broca. Mas fez bons voos, ficou muito bonito. Sim, ficou top demais. E agora eu vou editar os vídeos e contar um pouquinho da história. Já amassou metade dos filhos e agora vai amassar outra metade. O gordo já enlouqueceu, todo mundo tá cheirando tudo. E aqui a terra, a nossa terra que durou a viagem toda. Pera aí, deixa eu enxugar tudo. Essa é a terra, pessoal. Chegou o gordo xeretando e chegou inteira, tudo perfeito. As malas da Saxon, nota 1000, cara, nota 1000. E assim foi a nossa viagem de 30 dias para o Ushuaia, para o fim do mundo. Aqui zerou com 10 mil quilômetros e apareceu mais 2.441, sei lá quantas horas. Sport nota 1000, tudo perfeito, tudo certinho, como tinha previsto. Cara, terra, obrigado. Olha o polaqueira, faz uma cara feia. Peraí que eu vou filmar. Oi, polaco! Oi, polaco! Agora falta outra. Piazão! Meu caneco, filho, que abraço gostoso. É que ele não quis abraçar muito, mas agora vai, tá mais seco. Aqui, ó.
pode sujar a camiseta, não tem problema. A gente deixa de mosquito e terra. Tá aí, ó. Então pronto. Tá agarrado teus filhos. Agora tá bom. Vem, pega. E eu quero feijão. Hoje não. Não vai fazer. Arroz. Quero salada. Tem alface. Estamos em casa, gente.